Senhores, boa noite. Hoje nós vamos tratar na disciplina Processo do Trabalho a figura do recurso de revista. O recurso de revista no processo trabalhista, ele tem a mesma finalidade que tem no processo civil, o chamado recurso especial. Na verdade, os senhores já até estudaram especificamente em processo civil a figura do recurso especial. Os senhores vão lembrar que o recurso especial, né, é o que a gente chama de recurso de via estreita, em razão da matéria e da competência a que ele serve ou a que ele se destina a impugnar. Lá, quando vocês estudaram no processo civil a figura do recurso especial, os senhores aprenderam que a gente chama esse recurso de via estreita, justamente porque ele não permite o reexame nem de matéria de fato, né, e nem de prova. Ele não se presta, por exemplo, a analisar depoimento, ele não se presta, por exemplo, a analisar documento, ele não tem o efeito de devolver, em termos de duplo grau de jurisdição, o conhecimento da matéria para a análise do Tribunal Superior, né? No caso do processo do trabalho, esse recurso, né, que a gente chama, que faz esse papel de recurso de via estreita, que seria o equivalente ao recurso especial, ele leva o nome de recurso de revista. E ele tem previsão expressa na CLT, os senhores vão encontrar ele tanto naquele rol de recursos do artigo 893 da CLT, como os senhores também encontrarão a regulamentação específica, né, os requisitos, pressupostos, forma de interpor o recurso de revista, no artigo 896 da CLT. Então, ele é previsto no rol de recursos, aquele do artigo 893, está lá, né, ele é o terceiro recurso previsto. Quando vocês pegarem 893, vai estar lá assim: das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Primeiro é embargo, segundo é recurso ordinário, terceiro, item 3, é o recurso de revista. E a especificidade dos requisitos, pressupostos e forma de admissão, cabimento do recurso de revista, vocês vão encontrar a partir do artigo 896 da CLT, artigo 896 da CLT, que tem a seguinte redação: cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Então, olha só, vamos começar por aqui. Quando a gente fala do recurso de revista, nós estamos falando, né, de um recurso de caráter extraordinário. Ou seja, na verdade, o objeto do recurso de revista, o recurso de revista ele serve justamente para impugnar aquele acórdão regional, ou seja, aquela decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em dissídio individual, em reclamação trabalhista individual. O que significa, senhores? Se a gente esmiuçar, né, analisar aí, fizer uma análise bem detida e detalhada da figura do artigo 896 e da previsão da CLT quanto ao recurso de revista, a primeira coisa que nós vamos ver é que o recurso de revista ele é cabível em reclamação trabalhista individual. Significa dizer o seguinte: reclamação trabalhista individual teve origem na primeira instância. Aquela reclamação que o reclamante pleiteia algum pedido contra o reclamado, reclamação individual, e que passou pelo duplo grau de jurisdição, que teve uma decisão proferida, um acórdão proferido pelo TRT, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, é nessa hipótese que eu posso interpor recurso de revista. Vejam, senhores, que aqui a primeira distinção que a gente faz com relação ao recurso de revista é que ele não é cabível, por exemplo, não tem aplicação, não tem cabimento naqueles processos que se iniciam
Tribunal Regional do Trabalho. Nós aprendemos, quando falamos de competência, no início do semestre, quando falamos da competência do processo de trabalho, que existem ações que são originárias da segunda instância. Por exemplo, a ação rescisória, ela começa no tribunal, a primeira instância dela é no TRT. Nesse processo não cabe recurso de revista, por exclusão da redação, né, do artigo 896. Recurso de revista é cabível para o TST, que é a nossa instância maior, né, o TST para o processo de trabalho equivale ao STJ para o processo civil. Então, é cabível recurso de revista para o TST, última instância, daquelas decisões que julgarem, que forem proferidas, ou seja, que fizerem julgamento de recurso ordinário. Significa dizer, acórdão proferido em recurso ordinário. Quem julga recurso ordinário, nós já sabemos, é o TRT. Por isso que o artigo 896 fala, recurso de revista é cabível para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, em decisão que julga recurso ordinário, em acórdão. Acórdão proferido em julgamento de dissídio individual. Dissídio individual, reclamação trabalhista individual, aquela que teve início na primeira instância. E que foi julgado o acórdão, por óbvio, foi julgado o recurso ordinário, foi proferido o acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, é nessas hipóteses que estão cabíveis o recurso de revista. Ok, senhores? Vamos lá. Dentro dessa ideia, qual que é a natureza jurídica e qual que é, né, o conceito, a hipótese de recurso de revista? Simples. O recurso de revista ele tem por objeto, hipótese não, objeto. Qual que é a hipótese? Qual é o objeto? O objeto do recurso de revista é impugnar decisão do Tribunal Regional do Trabalho em acórdão. Toda vez que o TRT decide um recurso ordinário, toda vez que ele profere um julgamento, toda vez que há um acórdão proferido pelo TRT num processo reclamação trabalhista individual, você pode interpor o recurso de revista, desde que o recurso de revista cumpra os requisitos específicos previstos em lei. Nós vamos trabalhar isso aqui hoje. Para isso, nós temos que observar se esse acórdão vai ter algum tipo de vício, né? Se há algum equívoco, tá certo? Que permita a interposição do recurso de revista. Então, vejam bem os senhores que o recurso de revista ele tem requisitos próprios e específicos. Esses vícios são vícios ligados à aplicação da lei. São vícios de natureza jurídica, de direito, matéria de direito, não matéria de fato. Você não vai interpor recurso de revista porque o Tribunal Regional do Trabalho entendeu que o empregado tem direito de hora extra. O recurso de revista não cabe para isso, né? Nós vamos ver aqui. Não é porque você sucumbiu, ou seja, não cabe interpor recurso de revista só porque você perdeu o acordo. O recurso de revista, ele tem, como todos os demais recursos, uma finalidade, uma hipótese prevista específica de cabimento, né? Então vejam, os senhores, que esses requisitos específicos estão listados lá a partir do artigo 896 da CLT, sobretudo em seus parágrafos do 896A maiúsculo, né? Que vai prever quais são os requisitos específicos para a interposição do recurso de revista, que volta a falar. No caso do processo do trabalho, ele equivale ao recurso especial do processo civil, né? Então, matéria de direito, não permite reexame de fato e nem reexame de prova. É recurso de via estreita. Fazendo esse gancho aí, a gente vai lembrar daquele conteúdo lá do processo civil, né? Do recurso especial. Os senhores podem traçar um paralelo em termos de orientação aqui para o recurso de revista. Então, vamos lá. Quais são os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista? Para que o recurso de revista seja conhecido, para que ele seja admitido, para que se permita o processamento do recurso de revista, além daqueles pressupostos que nós já aprendemos aqui, quando a gente falou dos recursos em sentido geral, né? Quando nós falamos aqui sobre os pressupostos genéricos do recurso, aqueles que eu falei que eram objetivos e subjetivos, né? Que são inerentes e aplicáveis em qualquer tipo de recurso, inclusive no recurso de revista. Então, tem que cumprir aquilo tudo: interesse, legitimidade, tempestividade, preparo. Todos aqueles requisitos têm que ser observados. Além daqueles, né, tem os chamados, e esses são os pressupostos, aqueles lá são os pressupostos genéricos, né? Além desses genéricos,
nós também temos os pressupostos específicos. Com relação a esses pressupostos específicos, tem que ser cumprido um a um, senão o seu recurso de revista não será admitido. Primeiro deles, figura do preparo. Olha só, em regra nós já aprendemos aqui que as custas processuais, elas são devidas pós-sentença pela parte sucumbente e para a interposição do recurso. Então você teve uma sentença, você quer interpor recurso ordinário. Para que você possa interpor o seu recurso ordinário, você tem que fazer o pagamento das custas. Então, quando o Tribunal Regional do Trabalho vai julgar o seu recurso ordinário, as custas já estão pagas. Então, vejam, os senhores, que o recurso de revista, para que haja determinação de pagamento de custas, para que haja pagamento de custas, para que ele exija o pagamento de custas, é necessário observar se no acórdão teve alguma alteração, se no julgamento do recurso ordinário, no acórdão que julgou o recurso ordinário, teve alguma alteração do valor da condenação. Por exemplo, se a sentença arbitrou a condenação em R$100 mil, nós sabemos já estudamos isso aqui, a sentença fixou custas, 2%, em regra, do valor da condenação. Se foi arbitrado em 100 mil, 2% é quanto? 2 mil. Se eu vou entrar com recurso ordinário, a não ser que eu esteja sob o palio, né, sobre os benefícios da justiça gratuita, e a não ser que eu seja reclamante, porque aí eu não tenho que pagar custo, nós também já estudamos isso aqui, mas se eu for reclamar, quiser interpor recurso ordinário e não tiver com os benefícios da justiça gratuita, eu tenho que recolher essas custas de 2 mil. Então, meu recurso ordinário, recolhi as custas, entrei com o recurso ordinário. Fiz o depósito recursal também, né, que tem que fazer, entrei com o recurso ordinário. Meu recurso ordinário foi para o tribunal conheceu, processou, julgou meu recurso ordinário. No recurso ordinário, houve um aumento da condenação. Né? Eu recorri, o reclamante também recorreu, ou eu era reclamado, né? O reclamante também recorreu. Meu recurso eu perdi. O reclamante ganhou o recurso dele. Então, o tribunal entendeu que dos 100 mil que estava condenado em sentença, a condenação foi majorada, ela aumentou para 200 mil, por exemplo. Alterou o valor da condenação, 200 mil. Quando eu recolhi as custas do recurso ordinário, lá atrás, eu recolhi sobre 100 mil, eu recolhi 2 mil. Agora, a condenação aumentou, foi para 200 mil. 2% de 200 mil, as custas são de 4 mil. Mas 2 mil eu já paguei, quando eu fiz recurso ordinário. Falta eu pagar a complementação, que é esses 2 mil. Então, quando eu vou interpor recurso de revista, eu tenho que observar se o julgamento do recurso ordinário, se o acórdão, alterou o valor da condenação. Se ele alterou para menos, não preciso complementar custas. Se ele alterou para mais, se ele aumentou o valor da condenação, eu vou calcular os 2% sobre o valor que ele majorou e vou deduzir o que eu já paguei. Então, por exemplo, aumentou para 200 mil, eu já paguei 2 mil de custas, 2% sobre 200 mil é 4 mil. Para que eu possa fazer o recurso de revista, falta recolher, eu vou ter que complementar o valor de 2 mil, que é a diferença que falta. Então, o valor das custas processuais para fins de recurso de revista pode ser alterado em razão do julgamento do acórdão. Se for alterado, eu tenho que complementar. Tenho que fazer o pagamento e recolhimento dessas custas, senão o meu recurso de revista não será admitido, por ausência de preparo, ausência de pagamento das custas. Ok? Outra coisa importante, figura do depósito recursal. Da mesma forma que eu tenho que fazer depósito recursal para recurso ordinário, eu também tenho que fazer depósito recursal para recurso de revista. Recurso ordinário, recurso de revista e agravo de instrumento são sujeitos na Justiça do Trabalho à realização do depósito recursal. Então, quando eu vou fazer o meu recurso de revista, eu tenho também que recolher o valor do depósito recursal. O valor do depósito recursal nós já aprendemos aqui, mas vamos repetir. Ele é definido pelo TST através de instrução, através de portaria, né? O TST emite lá uma normativa, nessa normativa ele define qual é o valor que eu tenho que fazer
de depósito recursal, caução garantia do juízo, para fins de interpor recurso de revista. Hoje, algo em torno de quase 20 mil, 19.900 e uns quebrados. Vocês conseguem achar isso aí no próprio site do TST, é só consultar lá. Então, você vai fazer o depósito recursal. Então, você recolhe custas se tiver alteração do julgado, se aumentou o valor da condenação. Se não, o valor das custas está mantido. Se no seu acórdão, no julgamento do processo, não houve alteração no valor da condenação, também não tem que se recolher custas, mas o depósito recursal tem que ser recolhido. O depósito recursal é devido a cada recurso. Então, fiz o recurso ordinário, faço depósito recursal. Fiz recurso de revista, faço depósito recursal, no valor determinado pelo TST. Hoje, 19.900 e pouco, como eu disse aqui. Agora, lembrando aos senhores que como o depósito recursal tem natureza de caução, garantia, eu não preciso depositar para além da condenação. Se eu tive uma condenação de 15 mil reais na sentença, se eu recorri, fiz recurso ordinário, ao julgar o meu recurso ordinário, o acórdão manteve o valor da condenação, 15 mil reais, agora, para fazer recurso de revista, eu vou ter que observar o seguinte, estou condenado em 15 mil, já fiz um depósito lá de 9 mil e tanto de recurso ordinário, né? Já fiz esse depósito recursal lá atrás. Quanto eu devo ainda de garantia? Ou seja, para garantir 15 mil, quanto falta? Ah, falta aí 5 mil e pouco. Então, eu vou fazer o depósito recursal de 5 mil e pouco. O depósito recursal é até garantir o juízo, até garantir o valor da condenação. Se minha condenação foi de 100 mil, eu já depositei 9, vou fazer o recurso de revista, vou depositar mais 19. Vai ficar 27 mil lá, 28 mil depositado. Agora, eu não preciso depositar para além da condenação. Então, num exemplo, se eu tivesse sido condenado em 10 mil, já depositei 9, vou entrar com recurso de revista, vou complementar 1.000, que falta para garantir o juízo. Se eu tivesse sido condenado em 25 mil, já depositei quase 10, vou depositar 15 e pouco para complementar os 25. Se a condenação supera a soma dos depósitos, já fiz um depósito de 9, mas fui condenado em 30 mil, vou depositar mais 19, que é o valor do TST fixado. Né? Então, só para os senhores lembrarem que não é necessário garantir valor além daquele da condenação. Né? Mas é necessário fazer o depósito recursal, caso o valor do depósito recursal do recurso ordinário não cumpra, não complete, não garanta o valor da condenação. Outro ponto importante, senhores. Aplica-se ao recurso de revista a mesma regra de isenção ao pagamento de custas e de depósito recursal aplicáveis ao recurso ordinário. Ou seja, se eu estiver advogando para alguém beneficiário da justiça gratuita, eu não vou pagar nem custas, nem vou realizar pagamento de depósito recursal. Por exemplo, reclamante. Reclamante é isento do depósito recursal. Né? Se eu for advogado, por exemplo, de alguma massa falida que goza da isenção, também não tem que fazer depósito. E ainda existem as questões ligadas àquelas entidades que têm que pagar metade do valor. Por exemplo, o artigo 899, parágrafo 9º, vai dizer lá que algumas entidades, alguns tipos de empregadores são sujeitos a pagamento apenas da metade do depósito recursal. Está no parágrafo 9º do artigo 899 da CLT. Então, vamos supor que você está advogando aí para um empregador doméstico, né? Um caso da empregada doméstica, você é advogado do empregador, e aí você quer fazer o recurso de revista. Você vai observar lá no artigo 9º, no parágrafo 9º do artigo 899, que o valor do depósito recursal para empregador doméstico é reduzido da metade, assim como é reduzido da metade também para entidade sem fim lucrativo, para microempreendedor individual, para microempresa, para empresa de pequeno porte. Então, se seu cliente recorrente for alguma dessas instituições, o valor a ser depositado é da metade, ok? Então, não há problema nenhum, está previsto em lei, desde que você faça o depósito, tudo certo. Então, o primeiro requisito, pressuposto de admissibilidade específico do recurso de revista é esse, atentar para o preparo, né? E aí nós estamos falando de custas e estamos falando também de depósito recursal. O segundo pressuposto específico de admissibilidade está ligado à questão da representação.
as partes, né? Representatividade, capacidade das partes. Olha só. Primeiro, no recurso de revista não se admite jus postulante. Então, nós só podemos ingressar com recurso de revista através de um advogado. A parte, seja ela empregado ou empregador, não pode atuar por si perante o TST. O jus postulante encontra esse limite, né? É necessário que o recurso para o TST seja subscrito, assinado por um advogado, certo? Se você interpor recurso de revista sem a interposição ser subscrita, assinada por um advogado, o seu recurso simplesmente não será conhecido. Não vai ser nem admitido, né? Outra coisa importante, isso, senhores, porque, na verdade, para a atuação perante o TST, a parte ela não tem capacidade postulatória, né? Outra coisa importante, mandato com T, né? Procuração, instrumento de procuração. Veja bem, o recurso de revista necessita ser assinado, ser subscrito por advogado que tenha procuração nos autos. E a procuração do advogado, ela tem que aparecer no processo, ela tem que estar no processo até o momento da interposição. Certo? Então vejam, os senhores, que quem interpõe recurso de revista tem que ser advogado no processo. Se o advogado não tiver procuração no processo, essa interposição do recurso de revista dele pode não dar certo, porque ela pode ser simplesmente não admitida. Então, a procuração tem que existir ao tempo do recurso. Você pode até entrar com recurso de revista apresentando a procuração, mas tem que ter procuração. Sem procuração nos autos, haverá a figura da irregularidade de representação. Um outro detalhe importante aqui, tá, senhores? Isso aí é um macetezinho. Olha só, uma questão de natureza prática, mas reconhecida pelo tribunal. Existem alguns advogados que eles colocam lá o instrumento de procuração e não qualificam completamente as partes. Instrumento de procuração, no meio constitui número bastante procurador, Dr. Domingos Montenegro, AB número tal, endereço tal, papapá, com poderes da cláusula ad judicia, especialmente para ingressar em reclamação trabalhista contra a empresa fulana de tal, podendo, para tanto, fazer um monte de coisa, aí vem aqueles poderes específicos lá da cláusula ad judicia, né? Aí coloca Belo Horizonte, coloca a data lá do dia da procuração, 3 de janeiro de 2019, por exemplo, e aí passa um traço onde tem a assinatura do constituinte, né, do cliente, e embaixo coloca só o nome do cliente. Não coloca a qualificação, né? Por exemplo, se for empresa, não coloca quem é que está assinando pela empresa, se o cara é sócio, se ele é diretor, se ele é sócio administrador, não coloca o CPF, não coloca dado pessoal do constituinte, por exemplo, XA limitada CNPJ tal, mas não coloca lá, né? Sócio diretor, sócio administrador, se é da Silva, CPF tal, identidade tal, brasileiro, casado, não sei o quê, com endereço em tal lugar. Tem gente que só coloca o nome da empresa, CNPJ, e manda a pessoa assinar. TST, alguns ministros, relatores de recurso de revista, eles simplesmente inadmitem o recurso de revista porque a procuração não identifica se quem assinou a procuração tem legitimidade ou não para representar a empresa e para constituir advogado com poder. Então, atenção para isso. A procuração tem que ser completinha. Quando você fizer uma procuração com uma pessoa jurídica, coloca o nome do sócio que está assinando, coloca a qualificação do sócio, coloca o CNPJ, coloca o endereço, coloca tudo perfeito, porque senão você corre um risco lá na frente, na hora que você vai interpor um recurso de revista, sua procuração não estar completamente preenchida, sobretudo se for pessoa jurídica, e o seu recurso não ser admitido por isso, né? Tem gente que fica estressadíssima quando o recurso é negado por isso. Mas, às vezes, na prática, o advogado nem lembra quando vai interpor o recurso de revista, nem lembra de olhar a procuração, tem que olhar. Porque se não tiver cumprido esses detalhes aí, essas condições, o TST pode negar o seguimento ao seu recurso. Então, vamos ter cuidado com isso, tá certo? Ainda continuando falando dos pressupostos específicos, senhores, vejam bem, toda vez que eu tenho uma decisão
proferida especificamente uma reclamação trabalhista individual em acórdão, né? Em acórdão, cabe recurso de revista. Em ação coletiva, não cabe recurso de revista. Em ação que tem tramitação perante juízo, instância originária perante o TRT, não caberá recurso de revista, ok? Então, é importante observar que tem que ser o recurso de revista em decisão final proferida em dissídio individual, acórdão proferido em dissídio individual, reclamação individual. Não se admite recurso de revista e decisão proferida em dissídio coletivo no TRT. Aí vai ser caso de recurso ordinário, porque a ação coletiva começa no TRT. Então, o TRT é a primeira sentença. Duplo grau de jurisdição, recurso ordinário para o TST. Então, atenção para isso, tá? Isso vai acontecer com dissídio coletivo, vai acontecer com mandado de segurança, vai acontecer com ação rescisória, né? Toda vez que o TRT decidir um processo como sendo a primeira instância, cabe recurso ordinário. É o que fala a CLT no artigo 895, na letra B. Ok? Pré-questionamento. Nós estudamos aqui a figura do embargo de declaração. Eu disse para os senhores, no embargo de declaração, da importância de pré-questionar a matéria. Ó, vejam bem. Se a decisão for omissa, se a sentença ou acórdão tiver alguma omissão, você precisa entrar com embargo de declaração. Pedir ao órgão jurisdicional que julgou para que manifeste sobre aquele ponto omisso da decisão. Aquilo que a decisão não se manifestou, que houve omissão. Certo? Por quê? Se você não fizer embargos de declaração para suprir essa omissão, se você não faz o embargo de declaração, se você entra direto, por exemplo, no seu acórdão, o seu acórdão está discutindo hora extra, além de outras coisas. O TRT julgou seu acórdão, mas nada falou sobre hora extra. O acórdão está omisso. Se você entrar com recurso de revista questionando, por exemplo, o adicional de hora extra que foi aplicado na matéria de direito. Foi aplicado o adicional da CLT, 20% na decisão do acórdão. Você vai entrar com recurso de revista alegando que há ofensa à Constituição Federal, porque o adicional é de 50%, conforme manda a Constituição Federal, matéria de direito. Não tem nada a ver com prova, direito, aplicação da lei. Só que a sua decisão do acórdão proferido pelo Tribunal Regional nada fala sobre isso, foi omisso. E você não fez embargos de declaração. Está precluso. Seu recurso de revista não vai ser admitido. Então, senhores, ponto de decisão que tiver omissão, tem que interpor embargo de declaração e pedir para que o órgão jurisdicional sane aquela omissão, manifeste sobre aquele ponto. Se você não fizer isso, né, estará precluso o seu direito de questionar a decisão. Então, o entendimento pacificado na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, é o seguinte: ocorre a preclusão se não for interposto, né, se você não opor, embargo declaratório para sanar, para suprir, para aclarar omissão apontada no seu recurso de revista. Olha, não adianta você fazer o recurso de revista direto, alegando que o Tribunal Regional do Trabalho equivocou-se no adicional de hora extra de 50%, de 20%, porque tinha que ser 50% da Constituição Federal, se isso não foi alegado lá no TRT, se você não falou isso lá na segunda instância. Por quê? Porque quando você não fala na segunda instância, fala direto no TST, entra com recurso de revista, direto, sem questionar isso antes, há a figura da supressão de instância. Como é que o TST vai manifestar sobre um adicional de hora extra se isso não foi objeto de manifestação da segunda instância? O TST vai proferir um julgamento sobre algo que não foi objeto de decisão antes dele. Então não é recurso, porque ele não pode rever o que não foi visto. Tem que ser visto antes, para depois ser revisto. Vai ser revisto o que já foi visto. Então você precisa antes entrar com embargo de declaração e dizer: olha, tribunal, vocês proferiram o meu acordo aqui,
Falaram esse negócio de hora extra de 20%, mas eu tenho um pedido aqui, ó, que a hora extra não é 20%, a hora extra é 50%. Eu pedi, olha meu recurso ordinário pedindo aqui, ó, item tal do recurso ordinário falando que o adicional aplicável é de 50% conforme a Constituição Federal. Vocês julgaram e não falaram nada, então sana é sua missão e manifesta sobre isso. Aí o tribunal tem que manifestar. Se o tribunal não manifestar, você vai recorrer e o TST vai conhecer do seu recurso. Por quê? Porque você interpôs embaixo de declaração, você pré-questionou a matéria, você permitiu ao Tribunal Regional do Trabalho que sanasse a omissão, se manifestasse sobre o tema, ele é que não manifestou, o tribunal é que foi omisso. Aí tudo bem, seu recurso de revista vai seguir normalmente, né? Então, bastante cuidado sobre isso, porque a revista, o recurso de revista, ele pressupõe, como eu disse, que aquele ponto que você recorre tem que ter sido conhecido, tem que ter sido matéria apreciada pelo tribunal, né? Mesmo se for violação da Constituição, nesse exemplo que eu dei. Ah, professor, mas isso aí é óbvio. Está na Constituição Federal, lá fala que é 50% no mínimo, como é que eles vão julgar 20%? Pois é óbvio. Mas eles não falaram nada, ficaram omissos e você também não interpôs embaixo da declaração. Então é óbvio que vai transitar em julgado e é óbvio que vai ficar assim, porque é óbvio que o seu recurso de revista não vai ser conhecido. Então cuidado com isso, tá certo, senhores? Muito importante essa questão do pré-questionamento no caso de omissão. Se não há manifestação na decisão, entra para embaixo da declaração, pede para manifestar e só então, depois do julgamento dos embargos, é que você vai interpor a figura do recurso de revista, porque senão, ausente o pré-questionamento, né, sem pré-questionamento, não haverá conhecimento do recurso de revista, ok? Outra coisa importante, senhores, é requisito, pressuposto de admissibilidade do recurso de revista que você cumpra os termos do artigo 896 e que você faça a impugnação de todos os fundamentos do acórdão contra o qual você está recorrendo. Foi proferido o acórdão. Você tem que impugnar todos os fundamentos sobre a matéria sobre a qual você recorre, certo? Veja bem, vamos supor, né, que você está interpondo um recurso de revista em razão da aplicação da multa do artigo 477 da CLT. 477 da CLT é aquele que fala sobre o prazo de pagamento da rescisão. Você tem lá 10 dias para pagar a rescisão do seu empregado. Aí você faz o pagamento, mas você não apresenta documento, enfim. Há uma condenação no artigo 477, você está discutindo isso. Aí você vai achar a decisão Brasil afora, que fala o seguinte: se você paga em 10 dias, mas não entrega a documentação, não tem que falar em multa. Depois você vai achar a decisão que fala o seguinte: se você não paga em 10 dias, mas apresenta a documentação, não há que se falar em multa. Então você vai ter gente que vai dizer: tem que pagar em 10 dias. Não, tem que entregar os documentos em 10 dias. Existem decisões controvertidas. Então você entrou lá, né, no seu acórdão que julgou seu recurso ordinário, te condenou a pagar a multa do 477. E disseram o seguinte: olha, apesar da empresa pagar o acerto rescisório no prazo legal de 10 dias, ela não entregou guia TRCT, ela não entregou chave de conectividade, não entregou seguro-desemprego, o empregado não pode receber, não baixou carteira, o empregado não consegue receber fundo de garantia, não consegue dar entrada em seguro-desemprego, condena ao pagamento do 477. Pagou, mas não cumpriu com a obrigação de fazer, dá a multa. Aí você faz uma pesquisa e descobre que tem outros tribunais regionais que entendem que no caso de pagamento dentro de 10 dias, sem entregar documento, não tem multa. Aí você pega e faz um recurso de revista. Interpõe um recurso de revista. Você tem que analisar e você tem que atacar no seu recurso de revista todo o fundamento que o tribunal, o acórdão, apresentou para decidir daquele jeito. Então, se o acórdão fala sobre a obrigação de fazer, você tem que impugnar a obrigação de fazer, você tem que atacar, você tem que analisar, né? Você tem que fundamentar, você tem que impugnar todo o fundamento que o acórdão utiliza sobre a obrigação de fazer. Aí o acórdão também fala sobre prazo de pagamento e pagamento, forma de pagamento. Se você faz recurso de revista, você também tem que impugnar sobre aquele ponto, sobre aquela matéria, artigo 477, que é o que você está recorrendo. Você tem que impugnar
toda matéria que fala sobre pagamento, toda matéria que fala sobre forma de pagamento, prazo de pagamento. Se você fizer uma impugnação apenas, a multa, o seu recurso é de multa do 477. Fundamento do TRT, obrigação de fazer e pagamento. Se você faz o recurso de revista e fala só sobre pagamento, não fala sobre obrigação de fazer, seu recurso de revista não será conhecido. Certo? Se a solução do tribunal, a decisão do acordo, se ela fundamenta a decisão sobre diversos motivos, ou seja, são vários os fundamentos que se levou a decidir daquele jeito, você tem que impugnar todos esses fundamentos. Você não pode impugnar só uma parte desses fundamentos. Se a utilização dos fundamentos foi obrigação de fazer e forma de pagamento, no seu recurso de revista você tem que impugnar a obrigação de fazer e forma de pagamento. Se você impugnar só um dos fundamentos, não impugnar os outros, seu recurso não será admitido. Certo? Então, importante isso. Já falei aqui, vamos frisar. Não pode interpor recurso de revista para reexaminar prova, reapreciar fato. A instância TST, Tribunal Superior do Trabalho, última instância do direito do trabalho, é a instância extraordinária. Lá, senhores, a matéria é técnica. A matéria é de direito. Recurso de revista não tem finalidade de sanar injustiça, corrigir injustiça ou critério de justiça. Não tem papel de reavaliar o depoimento que a testemunha deu. Não pode sequer examinar o documento que foi apresentado pela parte. Se você pretende discutir fatos, se você pretende discutir provas, se você pretende discutir qualidade de julgamento em termos de realização ou não de justiça, recurso de revista não se presta a isso. Recurso de revista é para discutir matéria de direito, ofensa à lei, violação à Constituição Federal, jurisprudência, dissenso jurisprudencial, divergência jurisprudencial, jurisprudência que ora num estado, um TRT entende de um jeito, ora em outro estado, em outro TRT entende de outro. É para isso que serve a figura do recurso de revista, ok? Também há uma situação específica no recurso de revista que a gente chama de transcendência. Veja bem, a ideia é que se limite, né, o cabimento do recurso de revista, já que é matéria estreita, já que tem o objetivo de analisar a questão técnica. O objetivo do recurso de revista, senhores, é que tenha um cabimento reduzido. Para isso, nós tivemos uma alteração, né, na CLT, que inseriu o artigo 896-A. Ele vai falar o seguinte, que quando tiver um recurso de revista, vai ser feito um exame se a causa tem transcendência em relação a algum reflexo, se ela causa reflexo de natureza econômica, política, social ou jurídica. Então vejam bem, os senhores, que se houver transcendência, né, no primeiro juízo de admissibilidade, ou seja, quando chega lá e pega e olha o seu recurso, eles vão delimitar objetivamente se haverá processamento, se haverá apreciação da transcendência. Significa dizer o seguinte, o regimento interno do TST, ele determina, né, que quando há transcendência, qualidade transcendente, aquilo que traz vários, múltiplos significados, tá certo? No sentido de ter relevância para outros casos, né? O TST tem que fazer um julgamento completo. Então, o que vai acontecer na prática? Vai ser analisado se o seu recurso ele tem de fato ou não essa condição, essa transcendência, né? Se a resposta for sim, o que o TST vai fazer? Ele vai pegar o seu julgamento, vai pegar o seu recurso de revista, certo? E vai determinar o julgamento completo daquela matéria, inclusive suspendendo outros julgamentos até que a questão seja definida. E o julgamento de um repercutirá no julgamento dos demais, né?
A ideia é que seja feito um julgamento de forma mais completa. A ideia é que o julgamento seja um julgamento que tenha, né, um indicador de segurança jurídica para o recorrente e para o julgamento da matéria, inclusive para os reflexos que ela vai gerar em outros julgamentos. Ainda mais se falando de direito social, que é o caso do direito trabalhista. Isso os senhores vão encontrar em detalhe lá no regimento interno do TST. Né? Quando vocês pegam o regimento interno do TST, ela vai falar sobre a questão ligada à transcendência. Né? Então, é indicador econômico, político, é questão social e questão jurídica, tá certo? Outra questão importante, pressuposto específico do recurso de revista. É necessário que quando você faça um recurso de revista, você indique precisamente o trecho da decisão do acórdão que foi questionado, que foi objetivo de análise do tribunal da matéria objeto do seu recurso de revista. Então, você vai literalmente copiar no seu recurso de revista aquele trecho da decisão sobre a qual você está recorrendo. Outra coisa, é pressuposto, requisito específico para a interposição do recurso de revista, sob pena de não ser conhecido, que o recorrente indique de forma explícita, de forma clara, fundamentada, qual é a contrariedade que há na decisão. Qual dispositivo de lei foi contrariado? Qual súmula, qual orientação jurisprudencial está conflitando com a decisão do tribunal? Você tem que expor as razões do pedido da sua reforma. Olha, eu quero que a sentença seja reformada, o acórdão, né, seja reformado por tal motivo. E você tem que apresentar impugnação a todos os fundamentos jurídicos da decisão do acórdão, como eu disse antes. Analisar, fazer uma demonstração analítica de cada dispositivo da lei ou da Constituição Federal, ou da súmula, ou da jurisprudência que você está apontando contrariedade, analisar de forma específica sob pena de não conhecimento. É o que a gente vai ver, né, o que os senhores vão abstrair da leitura lá do artigo 896, das hipóteses de cabimento do recurso de revista. Quando é, então, que eu posso entrar com o recurso de revista? O cabimento do recurso de revista, senhores, está previsto expressamente no artigo 896. Lá no artigo 896, os senhores vão encontrar o seguinte: cabe recurso de revista quando? A linha A, o Tribunal Regional do Trabalho, que julga o processo lá, o acórdão, que julga o recurso ordinário, o TRT, dá interpretação a uma lei federal, a um dispositivo, a um artigo de lei federal, diferente, diversa daquela que outro TRT deu, ou que o pleno, ou a turma, ou a sessão de dissídio individual do TST deu. Por exemplo, TST, os tribunais, eles são divididos em vários órgãos internos. Então, quando eu tenho lá um processo no tribunal, no TST, eu tenho as turmas, o meu processo vai para uma daquelas turmas. Ou ele pode ir para a sessão de dissídio individual, lá tem a SBDI1, SBDI2, né? Ou ele pode ser julgado pelo pleno do tribunal, depende da matéria, depende da competência prevista no regimento interno. Então, meu processo foi julgado no TRT e o TRT entendeu de forma diferente que entenda o TST. Ou o TRT entendeu de forma diferente, o TRT de Minas entendeu de forma diferente que entende, por exemplo, o TRT de São Paulo. Então, eu posso interpor recurso de revista demonstrando que aquela interpretação que o TRT deu no meu processo é diferente, diverge daquela interpretação dada pelo TRT de outro estado. Outro estado. Eu não posso pegar decisão do mesmo TRT e entrar com recurso de revista. Aí é incidente de uniformização de jurisprudência interna. Para entrar com recurso de revista, a divergência jurisprudencial, a interpretação diferente tem que ser de outro tribunal. Outra coisa, posso entrar com recurso de revista se o tribunal TRT que julgou o meu processo, na sua decisão, contrariar súmula
de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. Se a decisão que o tribunal proferiu no acordo contrariar súmula de jurisprudência uniforme, orientação jurisprudencial, enunciado, as súmulas do TST, eu posso entrar com recurso de revista. Deu uma decisão contrária ao que está na súmula. Ou, se o TRT julgar o meu processo, meu recurso ordinário, proferir um acordo que contraria uma súmula vinculante do STF, cabe recurso de revista. Ainda, a linha B do artigo 896, cabe recurso de revista se o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar meu processo no acordo, der interpretação distinta, der interpretação diferente, divergente, àquela dada por outro Tribunal Regional do Trabalho de outro estado ou por órgão do TST, com relação à matéria de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial que tenha observância obrigatória e que ultrapasse a jurisdição do Tribunal Regional que proferiu a decisão. Parece confuso, mas é simples, olha só. Se ao julgar o meu recurso ordinário, o TRT, interpretou alguma lei estadual, interpretou convenção coletiva, ou interpretou acordo coletivo, ou sentença normativa, ou um regulamento da empresa, de forma diferente daquela que outro TRT ou o próprio TST já interpretou, cabe recurso de revista. Lembrando aos senhores que quando ele quer dizer aqui que exceda a jurisdição territorial de outro TRT, do TRT que julga, é porque tem empresas, por exemplo, que têm equipes de vendas definidas por região. Uma grande empresa, ela tem, por exemplo, uma equipe de vendas para o Sudeste. Então, ela tem uma regional Sudeste, com um gerente regional, que tem vendedores em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ela tem regras da empresa, por exemplo, o regulamento empresário, que é aplicado para os vendedores dos 4 estados. Só que São Paulo tem um TRT, na verdade tem 2, o de Campinas e o da capital. Rio de Janeiro tem um TRT, Espírito Santo tem um TRT, Minas Gerais tem um TRT, apesar do regulamento ser o mesmo para os 4 estados. Então pode acontecer de um julgamento Minas Gerais entender de um jeito, no outro julgamento TRT do Rio de Janeiro entender de outro. Então é essa a hipótese da linha B. A linha C, senhores, é mais tranquilo. Se alguma decisão proferida pelo TRT em acórdão violar lei federal ou afrontar a Constituição Federal de forma direta e literal, também cabe recurso de revista. Olha só, o exemplo lá da hora extra, dos 20%. CLT fala que o adicional de hora extra é 20%. Constituição Federal fala que o adicional de hora extra é no mínimo 50%. O acórdão aplicou a CLT. Quando aplica a CLT, ofende a Constituição Federal de forma literal. Por quê? O artigo 7º da Constituição Federal, em um dos seus incisos lá, vai dizer que o adicional de hora extra tem que ser no mínimo 50%. Então, se defere 20% da CLT, está ofendendo a Constituição Federal, fala que é no mínimo 50%. Então, é nesse sentido que caberia o recurso de revista. O efeito do recurso de revista, senhores, assim como os demais recursos, é meramente devolutivo. Você interpõe o seu recurso de revista e ele terá efeito devolutivo. Significa dizer, ele devolve para conhecimento do TST toda a matéria que você está impugnando, não além dela. O TST só vai manifestar sobre aquela matéria objeto do seu recurso de revista. Outra coisa importante, ao interpor o meu recurso de revista, eu vou peticionar, vou direcioná-lo a quem? O seu recurso de revista tem que ser interposto e direcionado perante o TRT. O acórdão foi do TRT. Então, você faz o recurso de revista perante o TRT, dirige o seu recurso de revista para o presidente do TRT, e as razões do recurso de revista é que você dirige ao TST. É porque quando a gente interpõe o recurso, tem aquela primeira página de interposição,
que você vai dizer que não se conforma com a decisão, interpõe recurso de revista e requer que ele seja remetido para o TST para julgamento. Em seguida, você apresenta as razões do recurso. É aquela que você fala lá. Nobres ministros, colhendo o Tribunal Superior do Trabalho, né? E aí você começa a fazer as razões, os motivos pelo qual você interpõe recurso de revista. Você fala da tempestividade, fala do preparo, fala do cabimento, cumpre todos os requisitos previstos no artigo 896, sobe seu recurso. Quando o presidente do TRT recebe seu recurso, ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Ele pode admitir ou não o recurso. Se ele admitir o recurso, ele abre vista para o recorrido. O recorrido faz contra a razão. Se ele não admitir o seu recurso, entender que seu recurso não é cabível por algum motivo, ele vai dar um despacho denegatório, vai denegar seguimento ao seu recurso de revista, não vai permitir que o seu recurso de revista tenha prosseguimento e vai te intimar. Aí vai abrir um prazo para você recorrer. 8 dias. Caso de agravo de instrumento, que é o tema da nossa próxima aula. Detalhe importante, tá, gente? Prazo de interposição do recurso de revista, qual é? 8 dias. Eu posso interpor o recurso de revista no prazo de 8 dias. Então, foi julgado o meu acórdão, teve a decisão do meu acórdão, publicou. Eu tenho 8 dias úteis para interpor o recurso de revista. E como eu disse, sob pena de não conhecimento, eu tenho que cumprir todos os requisitos do artigo 896 da CLT. Indicar o trecho da decisão recorrida, além de ter que cumprir aqueles outros que a gente já falou aqui, né? Preparo, custos, capacidade, tudo que a gente já falou. Mas, além disso, no recurso eu tenho que indicar o trecho, copiar o trecho da decisão recorrida, onde está discutida a matéria, onde foi pré-questionada a controvérsia, a matéria que é objeto do recurso de revista. Eu tenho que indicar, de forma explícita, tem que fundamentar qual é a contrariedade que eu estou apontando, se é de dispositivo de lei, se é de súmula, se é de orientação jurisprudencial, aonde está o conflito dela com o conflito da decisão do acórdão, decisão do Tribunal Regional. Eu tenho que apresentar de forma clara uma impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrar, através de uma análise de cada dispositivo da lei, da Constituição, ou da súmula, ou da orientação jurisprudencial, a contrariedade, aonde a contrariedade está. Se eu não fizer isso, meu recurso não vai ser conhecido. Tenho que pegar minha peça recursal, recurso de revista meu, e tenho que transcrever nela, literalmente copiar. Se eu estou alegando alguma negativa de prestação jurisdicional, eu tenho que copiar. Aonde foi que eu mostrei para o tribunal que estava havendo omissão no julgado? Lembra a história do embargo de declaração? Se houve omissão do tribunal, eu tenho que mostrar no recurso de revista que eu interpus o embargo de declaração e tenho que copiar no meu recurso de revista onde que eu estou pedindo ao tribunal no embargo de declaração para o tribunal conhecer da matéria. Como eu tenho que copiar também o trecho da decisão do Tribunal Regional que rejeita os embargos. Porque é assim que eu vou mostrar que houve omissão e que a matéria foi pré-questionada. Isso os senhores vão encontrar lá no parágrafo 1º, no parágrafo 1º, letra A maiúsculo, do artigo 896. Se você não fizer isso, o seu recurso de revista não será conhecido. Outras questões que nós temos que falar aqui inerentes ao recurso de revista. Na fase de execução de sentença, quando o Tribunal Regional do Trabalho proferir alguma decisão em embargos de terceiro, não cabe recurso de revista, a não ser que haja ofensa direta e literal da Constituição Federal. Então, qualquer decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em sede de execução, inclusive embargo de terceiro, julgamento de agravo de petição, por exemplo, nós vamos estudar ainda o agravo de petição, só cabe recurso de revista se o processo estiver na fase de execução, se houver ofensa direta e ofensa literal à Constituição Federal. Nas demais hipóteses, se o processo estiver em fase de execução, não cabe.
a figura do recurso de revista. Como eu falei com os senhores aqui, a divergência jurisprudencial, a divergência de entendimento, permite a interposição do recurso de revista. Agora, essa divergência ela tem que ser uma divergência atual. Você não pode pegar lá uma decisão do TRT de São Paulo de 1989 e apresentar falando, ó, o Tribunal de São Paulo entende diferente, olha esse julgado de 89 aqui. Vejam bem, tem que ser uma divergência apta, tem que ser uma divergência recente, atual. Se ela já foi, se é uma divergência que já foi ultrapassada pela pacificação da jurisprudência, ou seja, se hoje o entendimento majoritário da jurisprudência é contrário àquela divergência que você está apontando, se o tribunal já mudou o entendimento, ou se a matéria já foi pacificada por uma súmula ou por uma orientação jurisprudencial, a sua divergência não será apta, seu recurso não será conhecido. Então, tem que ser uma divergência atual, tem que ser uma divergência que não foi superada por súmula, tem que ser uma divergência que não foi superada pela pacificação do entendimento da jurisprudência. Tem que ser uma divergência que de fato exista e que seja controvertida. Tribunais diferentes entendendo a matéria de forma diferente. Né? Se não for isso, nada feito. Outra coisa importante é que você tem que provar essa divergência jurisprudencial. Ou, citando a fonte, aí você tem que copiar a citação do repositório da jurisprudência, indicar aonde que ela foi publicada, reproduzir o julgado, né? Indicar qual foi a fonte onde você conseguiu aquele julgado, tá certo? E, sobretudo, apresentar o órgão julgador, né? Tribunal Regional do Trabalho, terceira região, primeira turma, relator fulano de tal, publicado no Diário Judicial Eletrônico, DJE, na data do dia tal, do mês tal, do ano tal, tem que fazer isso lá. Ok? Ponto importante também com relação ao recurso de revista ligado ao procedimento sumaríssimo. Se o seu processo, a sua reclamação trabalhista, seguir pelo procedimento sumaríssimo, pelo rito sumaríssimo, somente pode interpor recurso de revista se houver contrariedade à súmula, jurisprudência uniforme do TST, ou à súmula vinculante do STF, ou violação direta da Constituição Federal. Então, presta atenção. No caso de procedimento sumaríssimo, a previsão de cabimento do recurso de revista não é aquela do 896, letra A, 896, letra B, 896, letra C. Se for procedimento sumaríssimo, só vai caber recurso de revista, quando houver contrariedade de jurisprudência uniforme do TST, súmula, orientação jurisprudencial, por exemplo, ou súmula vinculante do STF, ou ainda se houver violação, contrariedade, violação direta da Constituição Federal. Então, em sumaríssimo, só posso entrar com recurso de revista se tiver violação à Constituição Federal ou se a decisão do Tribunal Regional contrariar súmula do TST, súmula do STF, orientação jurisprudencial do TST. Caso contrário, não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo, a não ser que cumpra essas três hipóteses. É o que está previsto no artigo 896, parágrafo 9º, né? 896 da CLT, né? Artigo 896 da CLT, parágrafo 9º, ok? É isso que fala lá o parágrafo 9º. Senhores, uma coisa importante é a tempestividade. Como eu falei aqui, o recurso de revista, ele tem o prazo de 8 dias úteis para a interposição. Então, quando for feita a publicação, você interpõe recurso de revista. Se o seu recurso de revista não for admitido, se for negada o recebimento, se ele não passar pelo juízo de admissibilidade, se houver uma decisão que denega seguimento, o caso é interposição de agravo, e nós vamos estudar o agravo na nossa próxima aula, certo? Muito importante quando a gente fala em recurso especial, ou em recurso de via estreita, como é o caso do recurso de revista, a forma de procedimento e de julgamento dele no tribunal, né? Olha só, eu vou interpor meu recurso de revista, como eu falei, nas hipóteses de cabimento que nós vimos aqui do artigo 896, e aí
Se o meu recurso for admitido, abre vista para o recorrido. Abriu vista para o recorrido, ele tem o prazo também de 8 dias para apresentar a resposta. Ele apresentou a resposta, o recurso sobe para o TST, chega lá, ele é distribuído, terá um relator, terá um revisor, terá um vogal, vai marcar o julgamento, eles vão proferir os votos, ele vai passar pelo procurador, né, que é a manifestação do Ministério Público, se há matéria para isso ou não. Não havendo não sendo caso de intervenção do Ministério Público, ele vai ser levado a julgamento. No julgamento será permitida a parte sustentar, fazer sustentação oral. A parte pode comparecer lá ao TST, faz a sua inscrição, aí ele vai ocupar a tribuna pelo prazo regimental e vai poder fazer lá a sua sustentação oral do recurso, tá certo? Agora vamos supor que o seu recurso de revista não seja admitido. Você interpôs recurso de revista, negaram o seguimento ao seu recurso de revista. Por qualquer motivo, tempestividade, ausência de preparo, não cumprimento dos requisitos específicos, não indicação de trecho de contrariedade, por exemplo, da súmula, ausência de análise específica do dispositivo legal contra o qual você recorre à decisão, enfim. Por qualquer motivo, não houve o recebimento do seu recurso. No prazo de 8 dias, você vai ter que interpor agravo de instrumento para que o seu processo seja destrancado e possa subir, né, ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento. Como eu já falei aqui, o efeito do recurso de revista, ele é somente devolutivo. Então, veja bem, só devolve ao TST para conhecimento aquela matéria que eu estou impugnando. Então, o TST conhecerá de toda a matéria efetivamente impugnada, né? Bem limitada a devolutibilidade, ou seja, o recurso de revista, o tribunal só vai manifestar, Tribunal Superior do Trabalho, TST, só vai apreciar aquela questão, aquela matéria que eu pré-questionei e aquela questão, aquela matéria sobre a qual eu cumpri todos os requisitos e todos os pressupostos para a interposição do recurso. O resto, o TST não vai manifestar. A devolutibilidade é específica da matéria impugnada, da matéria questionada, né? Uma outra questão também que a gente tem que falar é a observação, senhores, ao regimento interno, né? É muito importante que os senhores observem o regimento interno, porque, por exemplo, pode o presidente do TRT, quando admite seu recurso, admitir sobre um tema e não admitir sobre outro. Ah, você recorreu sobre 3 questões de direito, mas o seu recurso de revista só foi admitido sobre uma questão, sobre as outras 2 não, somente sobre uma que ele foi recebido. Isso é plenamente possível, né? Existe a possibilidade de você interpor um recurso de revista sobre 3 questões, por exemplo, 2, 3, 4, 50 questões, e efetivamente seu recurso de revista só ser admitido sobre uma questão, né? Então, vamos ficar atento para isso aí. Uma modificação importante que a gente teve na CLT, com a Lei 13.015, é a figura do artigo 896B, letra B maiúsculo da CLT. Também acho que vale a pena falar isso aqui. Toda vez que eu tiver recursos de revista repetitivos, ou seja, várias matérias sobre o mesmo ponto, né? Eu tenho lá todo mundo recorrendo, por exemplo, sobre questão de fundo de garantia, aquelas ações de fundo de garantia, um exemplo. São o que a gente chama de recursos repetitivos, né? Então, no processo do trabalho, essa figura do incidente de recurso de revista repetitivo, eles vão definir que você pode interpor, se você interpõe um recurso de revista e efetivamente esse recurso de revista versa sobre matéria que já está repetida e que efetivamente já existem alguns milhares, algumas centenas de milhares, algumas centenas, dezenas, milhares, sei lá, de recurso interposto com o mesmo conteúdo, né? O presidente do Tribunal Regional, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele vai determinar, né, que aquela decisão ficará sujeita a julgamento e aquele julgamento daquela matéria vai abranger
todos os recursos. Então, tem lá 1 milhão de recursos, por exemplo, né? Tem 10 mil recursos, certo? 10 mil recursos sobre a mesma matéria. Eles vão fazer a seleção de alguns recursos que representam essa controvérsia, vão encaminhar esse recurso para julgamento, seja do TST ou do Supremo Tribunal Federal, conforme for a matéria. Vão sobrestar, ou seja, vai suspender o julgamento dos demais, até que aqueles sejam julgados. E na hora que houver o pronunciamento definitivo, na hora que eles forem julgados de forma definitiva, aí o próprio presidente do TST vai oficiar os tribunais regionais do trabalho e vai determinar, né, que aqueles processos que foram suspensos sejam aplicadas em todos os demais casos que são repetitivos, que são iguais. Então, isso hoje existe no processo de trabalho, antigamente não existia. Então, isso é hoje plenamente aplicável ao processo trabalhista, não há nenhuma incompatibilidade com essa matéria que é prevista lá no CPC, e lá no CPC, no Código de Processo Civil, vocês vão encontrar isso aí a partir do artigo 1036, né, do 1036 até o 1041 do CPC. Isso aí é compatível e é aplicado, né, no processo do trabalho, no caso de recurso repetitivo, tá certo? Senhores, com relação à questão do nosso recurso de revista, basicamente era o que a gente tinha, né, para poder pontuar com os senhores aqui. A matéria ela é uma matéria um pouco extensa, eu sei que o recurso de revista ele tem uma certa complexidade, né? E eu vou sugerir aos senhores que deem uma lida na CLT, a partir do artigo 896, que trata do recurso de revista, e qualquer dúvida que os senhores tiverem, eu vou ficar à disposição. Os senhores me encaminhem lá, ou por aqui, ou na próxima aula, né? ou pelo chat, ou pelo próprio grupo, para que a gente pudesse, para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas aí, tá certo? Eu estou vendo aqui, João Rafael, você está me ouvindo aí? Estou vendo que você manifestou aqui dizendo o seguinte: nossa, são muitos detalhes processuais, está dando nó aqui. Vou ter que ler bastante a respeito para não confundir todas essas nuances. Obrigado pela aula, boa noite. Olha só, de fato, a matéria é mais complexa mesmo, igual eu estou falando aqui. A gente precisa ter, preciso que os senhores leiam, né? Recomendo que os senhores leiam o artigo 896 e suas repercussões na completude, 896, 896A maiúsculo, 896A maiúsculo, todos os seus parágrafos, porque, de fato, talvez seja um dos recursos mais complexos do sistema processual brasileiro como um todo, tá? Não só do trabalhista, não, mas como um todo, porque ele há uma limitação muito grande, há uma restrição muito grande da matéria, da forma de admissibilidade, da forma de processamento, etc. Então, eu recomendo aos senhores que façam, de fato, a leitura, né? Se possível, busquem referência na bibliografia, e qualquer dúvida que tiver, eu vou permanecer à disposição dos senhores. Combinado? Arthur, quer falar alguma coisa aí? Alguma pergunta? Alguma ponderação específica? Domingos. Comigo está tranquilo. Estou acompanhando. João Rafael, quer falar alguma coisa aí? Fazer alguma observação? Não, tudo tranquilo. Dentro do possível. É tempo agora para absorver tudo. Eu, igual eu falei, dá uma lida lá na lei, dá uma Até porque é relativamente pequeno o artigo. O artigo 896 é pequeno, mas é complexo. Na verdade, o artigo 896 é pequeno, mas olha aí para você ver o 896A e olha os parágrafos dele aí que você vai ver. O 8, ele é relativamente pequeno, que você dá uma folha e pouquinho aqui. O 896, ele tem 3 alíneas, que são as hipóteses de cabimento. Depois ele vai falar sobre a questão dos pressupostos de admissibilidade específicos, né, sob pena de não conhecimento. E aí você vai ter, na sequência, nada mais, nada menos do que 14 parágrafos. Aí você vai ter o 896A maiúsculo.
Isso. 896A maiúsculo vai vir com mais 6 parágrafos. Aí você vai ter 896B maiúsculo, 896C maiúsculo e 896C maiúsculo, que vai falar dessa questão do incidente de 7 parágrafos. de recurso repetitivo, ele vai ter só 17 parágrafos, né? Então, assim, é um artigo, porque na verdade é porque é a especialidade do recurso, por ser um recurso literalmente de matéria técnica. Mas, enfim, dá uma lida lá, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Combinados? Ok. Senhores, Boa noite. obrigado, boa noite. Fechado, obrigado, boa noite. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos juntos, tá bom? Um abraço. Abraço, até lá. Abraço, tchau. Tá.